Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk para vocês. A convidada de hoje muito especial e mais uma daquelas que são skin the game, coloca a pele em jogo, realmente trabalha e vive a perícia, e é com esse tipo de gente que eu gosto de conversar. Mas antes dela se apresentar, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se fizer sentido esse conteúdo, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com quem seja da área pericial ou com quem pretende conhecer a área pericial. Tenho certeza que as informações que nós vamos passar aqui hoje pode impactar e fazer a diferença para você ou para alguém que você conheça que queira trabalhar com perícia, certo? Maiane, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desde já é uma honra para mim estar aqui nesse programa com o Thiago, que é fera, juntamente com vários outros profissionais que eu admiro muito. É muito satisfação, muita alegria e vamos lá. Meu nome é Maiane, sou advogada, contadora, perita judicial e extrajudicial nas matérias contábeis, grafotécnica, documentoscópica há mais de 15 anos, também na docência há mais de 10 anos. Escolhi a perícia há algum tempinho atrás, porque ela é fascinante, é um trabalho de evolução, de muito aprendizado, mas também muito satisfatório e que pode auxiliar na vida de várias pessoas com a justiça e a verdade. Muito obrigada, Thiago. E eu que agradeço pelo tempo, né? Eu não canso de repetir isso aqui. Para mim, o maior ativo que a gente tem hoje é o tempo, porque não tem como você comprar mais tempo. Então, você precisa investir muito bem o tempo que você tem. E eu sempre agradeço aqui a disponibilidade de tempo de todos os convidados. Mas o assunto de hoje, eu já quero começar com a polêmica e quero te perguntar, Maiane, você que domina a área da grafoscopia aí, que tem uma vasta experiência já trabalhando com isso há muito tempo, eu queria te perguntar, eu até gravei um vídeo há determinado tempo aí, sobre a implementação da tecnologia na área da documentoscopia e grafoscopia, né? E alguns alunos e até profissionais já experientes têm aquele receio. Será que a grafo e a doc tradicionais vão acabar ou ainda continua? Qual que é a sua percepção enquanto profissional que atua diretamente com essa ciência? Opinião, Maiane. Eu acho que sim, vai encerrar, mas vai demorar um pouco. Por que vai demorar um pouco? Hoje, a maioria dos casos, a maioria, vamos falar assim, a parte na prática que existe de comércio, de negociações, né, entre documentos, contratos, assinaturas, documento feito papel físico, assinaturas que se utilizam alguma coisa, escritor, para realizar o traço, então é físico também. Precisa-se ter uma ligação sempre com o cartório, na maioria das vezes. Então, estamos tendo casos. Eu fiz uma pós também de direito notarial registral e os professores que criaram também as leis sobre o caso, eles falam sempre que os cartórios serão extintos. Então, minha opinião, a referente à grafoscopia e à documentoscopia pode ser que termine junto com os cartórios. Mas até ter essa evolução, Tiago, eu acredito que vai manter. Por quê? Precisa-se ter um documento físico para ser autenticado, precisa-se ter uma assinatura em um documento físico para ser autenticado. A partir do momento que criarmos tecnologias seguras para conseguir realizar essas assinaturas, elaboração desses documentos e ter como fazer a varredura, passar a segurança que aquela assinatura daquela pessoa, os documentos são daquelas pessoas, porque sabemos que sim, hoje existem softwares especializados, vários que nós trabalhamos na perícia já, principalmente na parte digital, para fazer varredura de um PDF, conseguimos ver, na maioria das vezes, a olho nu se uma assinatura foi realizada de forma física, mas tem alguns pontos que precisam muito ser melhorados. Estamos evoluindo? Sim, estamos, mas a outra parte do mal,
Os falsificadores, tanto de documentos como de assinaturas, eles também evoluem, às vezes até anos-luz na nossa frente. Então, a minha Essa, opinião é a esse respeito. Sim, tudo indica que vai ser extinto, vai acabar, mas eu acho que vai demorar um pouco. essa percepção sua é muito interessante, porque se a gente analisar o contexto de como que era antigamente, né? Vamos colocar aí, nem precisa ir muito longe, vamos colocar aí 10, 15 anos atrás, como que eram os procedimentos de cartórios e como estão hoje, né? Muita coisa já se modernizou, inclusive aquela questão de ser algo hereditário, né? Que ia passando dentro da família, hoje já se tem E concursos sim, e uhum, eu costumo brincar que o cartório é uma fábrica de verdade, né? Você vai lá no cartório para comprar uma verdade, para falar que aquele documento realmente é verdadeiro, que aquela assinatura realmente é sua. E as tecnologias já estão trazendo isso para a gente, né? De forma muito simplificada. Eu diria até que é algo que as pessoas estão ficando desabituadas a praticar, é a própria assinatura, né? Qual foi sim, muito. e quem está nos assistindo agora, eu te desafio aí a lembrar qual foi a última vez que você assinou um documento fisicamente, né? Então, deixa nos comentários aí qual foi o último documento que você assinou fisicamente, porque a maioria hoje dá para você assinar na própria tela do seu smartphone, né, com o dedo, e você tem lá um aceite, né, um ok, que você está de acordo com aquele documento. E as tecnologias vão evoluindo, mas eu quero extrair aqui mais ainda da sua experiência sobre a grafologia, a grafoscopia. Vamos Eu lá. queria perguntar para você como que é algo que até muitos alunos ficam em dúvida, né? Como mensurar a complexidade de uma assinatura? Quais são os principais pontos técnicos e a percepção, né? Obviamente, fazendo um contexto dentro do próprio processo judicial ou na questão da assistência técnica, da documentação, das provas que foi repassado para o assistente técnico. Qual a sua percepção? O que que você olha, o que que você analisa primeiro para colocar esse grau de complexidade numa assinatura? Certo. Primeiro ponto, Tiago, eu solicito sempre, sempre, qualquer trabalho que eu vou realizar, tanto como perita judicial como extrajudicial, o documento que conste a assinatura questionada para me fazer uma análise prévia, confrontando com um documento que conste a assinatura autêntica. Então, nesse momento, eu vou verificar inicialmente a morfologia, o formato que é essa assinatura. Então, nós temos assinaturas legíveis, temos assinaturas mistas e temos assinaturas complexas. A meu ver, assinaturas complexas são aquelas que são formadas apenas por traços, vários traços que você não consegue distinguir, fazer a tradução de que letra está escrita. Quase que um Quando desenho, né? tem um desenho, várias escritas, vai e vem, ou valores angulares, curvilíneos, às vezes valores angulares e curvilíneos misturados. Então, você tem que verificar onde foi o ataque, onde foi o desenvolvimento, aonde foi o arremate, minuciosamente. Porque eu já peguei a assinatura que o desenvolvimento foi quase igual. Mas aí você via ali alguns poucos momentos que, em vez de ser um valor angular, ele era curvilíneo. E sim, cai por terra. Às vezes, não só comparar morfologia ou tipo de letra, não, ela é legível, não, ela é complexa, tem vários traços, o tamanho está quase igual, o ângulo, formato dos traços, a largura entre um traço e outro, o distanciamento está diferente, está tão quase assim naquele ponto que vou estudar, estou pensando que ela é divergente. Calma, porque a escrita ela engana, mas porém toda escrita no decorrer do tempo, qualquer modificação que tenha, ainda fica os vestígios de antes.
Então, a pessoa pode estar tentando auto-falsificar, ou o falsificador estudou muito aquela assinatura. Então, para desvendar, realizar uma perícia grafotécnica de forma completa, podemos se dizer, passando a maior transparência possível, tem que ser realizado um estudo muito a fundo na formação dos traços. Eu costumo dizer, Tiago, que quando nós vamos realizar uma perícia grafotécnica, é necessário muito silêncio. Você e a escrita, porque a escrita fala. E não só isso, verificar principalmente aquele momento do escritor. Como ele estava? Ele estava bem em saúde? Ele estava sob algum efeito no momento? Claro que nem sempre nós conseguimos essas informações, mas eu gosto de deixar evidenciado isso porque foi um caso que eu peguei há 15 dias atrás. Era perícia grafotécnica, mas acabou que eu inseri também, fiz a metade da parte grafológica, conversei com o cliente, por quê? Eram assinaturas falsas e assinaturas autênticas de uma pessoa que passou por 10 anos com transtornos severos psicológicos, internada várias vezes em clínicas psiquiátricas, que tentou suicídio várias vezes. Entendeu a complexidade? Então, alguns momentos era a assinatura dela? Sim, era a assinatura dela. Muito divergente da assinatura autêntica, muito mesmo. De falar assim, ela, um estado normal, tinha assinatura que era ascendente, depois começou a vir descendente, traços largos e escrita grande, depois começou a ser uma escrita pequena. Então, por isso que sempre, assim, se possível, é um conselho que eu dou aí para os colegas peritos, né, da parte grafotécnica, tentam também, se possível, pesquisar o estado da saúde do escrevente naquele momento, porque pode sim alterar o resultado. E quanto às assinaturas complexas, muita atenção. Não foque apenas na parte da morfologia. Vai, então, na formação dos traçados, como foi desenvolvido, onde está o ataque, onde foi feito o arremate e alguns outros detalhes, como, por exemplo, largura do traço, tamanho do traço, valores angulares, valores curvilíneos, escrita com a pauta, sem a pauta. Então, é um resuminho assim que eu gosto de verificar as assinaturas complexas. Perfeito. Essa análise que você fez em relação a contextualizar tudo que está inserido, né, no próprio contexto da assinatura, eu acho que isso é fantástico. E eu queria que você citasse também a importância de não colocar como se fossem coisas extremamente diferentes, né? Apesar de que alguns tribunais ainda fazem a diferença de uma nomeação para documentoscopia ou grafoscopia, fazem diferença, inclusive, em quesitos direcionados única e exclusivamente para a assinatura e esquecem de questionar também a possibilidade de uma alteração no documento. Eu queria que você fizesse essa análise. Eu, pelo menos, sempre desafio quem está escutando, eu desafio alunos a me apresentar um caso em que exista grafoscopia e não esteja presente a documentoscopia. Queria que você contextualizasse isso e também a importância de fazer essa leitura, né, que você falou muito bem aí, de analisar o contexto que aquele escritor estava submetido, né? Se ele estava num momento de saúde mental, saúde física adequado, se ele não estava sob forte pressão ou ameaça, né? Tudo isso pode e deve influenciar no resultado da análise. Então, contextualiza, por gentileza, essa questão das duas ciências que se complementam aí. Sim, eu falo que o início de tudo é o que é a definição de grafotécnica, né? A grafotécnica é uma área da documentoscopia, uma ciência da documentoscopia que estuda a grafia. E onde fica a grafia? A grafia é inserida num papel. Esse papel é denominado, na maioria das vezes, um documento.
Então, eu tenho o documento aqui, eu tenho a documentoscopia, aqui eu tenho a grafoscopia. Então, o maior é a documentoscopia, o menor vem a grafoscopia. Então, não tem possibilidade do perito realizar uma perícia grafoscópica, grafotécnica, né, são os ambos termos, e concluir, verificar, estudar apenas a assinatura. Porque ele tem que analisar onde está essa assinatura, onde consta essa assinatura. Porque, Tiago, eu já peguei várias perícias que, sim, a assinatura era autêntica. Mas você vai realizar a perícia no documento, o que você descobre? Que a linha da pauta feita para a assinatura, onde foi posta a assinatura, ela foi inserida por cima da assinatura. Logo, a assinatura existia e foi criado um documento após. Ou seja, não é um documento íntegro. E vice-versa. Às vezes tem essa discussão, mas assim, vai lá, realiza a perícia no documento. Essa questão eu acho muito importante verificar os trash marks, que foi se tem aqueles, se for vários documentos em sequência, a impressão referente à pauta, referente valores os parágrafos, tamanho da letra, a fonte, e chega lá embaixo carimbo de autenticação de cartório, que é muito assim evidente na maioria das vezes, fica ali perto da assinatura. Olha com carinho, porque eu já revisei perícia que a assinatura questionada, ela estava por cima de um selo de cartório que ele era xerox, um exemplo. E sobre essa mesma assinatura, o traço feito de o documento foi elaborado posterior. Então, os peritos, principalmente que estão começando, estão iniciando, ou mesmo alguns que passam, às vezes, alguns profissionais que, porque o juiz determinou apenas a perícia grafoscópica, ou mesmo o seu cliente, você trabalhando com assistência técnica, é só a perícia grafoscópica, tira um tempinho para verificar a estrutura do documento. Eu Perfeito, acho muito importante analisar primeiramente o documento, depois você vai para a assinatura. perfeito. Essa questão de você ter uma ciência maior e uma complementar, né, uma ramificação, ela pode gerar, inclusive, outra questão que causa um certo desconforto em alguns profissionais, e existe uma variação muito grande, né? Felizmente ou infelizmente, nós vivemos num país de dimensões continentais e não existe um padrão entre os tribunais, né? Cada tribunal tem a sua peculiaridade, tem a sua normativa interna, e eu queria que você analisasse do seu ponto de vista, né, da sua área, da sua região de atuação, como que você enxerga aquela questão de talvez ultrapassar os limites quando você recebe quesitos, tanto dos juízes quanto das partes, focados única e exclusivamente, por exemplo, no documento, e você percebe uma divergência na assinatura, ou vice-versa, quesitos focados somente na assinatura, mas você percebe divergências no documento. Qual que é a atitude da Maiane profissional da área pericial nesse momento? É responder, é questionar, é conversar com o juiz, é apontar? Qual que é o seu modus operandi aí diante Bom, de uma Thiago, situação dessa? assim, hoje eu atuo como perita judicial no estado de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, como perita judicial. E os quatro estados, eles, assim, é um pouquinho engessado referente a essa parte. Tanto se a perícia determinada foi grafotécnica ou se a perícia determinada foi documentoscópica. Quando eu pego, faço a análise prévia, antes de começar os trabalhos, verificar depois o que é devido, o que está sendo estudado, aquela análise inicial. Maiane, faço uma petição junto ao processo ou vou diretamente na vara conversar com o magistrado. Por quê? Já aconteceu, o magistrado, ele, na maioria das vezes, ele aceita muito bem.
Nossa, né? Assim, que siga, então, com a perícia também documentoscópica, se foi determinado sua perícia grafotécnica. Ou, se foi determinada a perícia documentoscópica, que siga também com a perícia grafotécnica. Só que uma das partes concorda que não vai ficar satisfeita, porque uma das partes já está questionando uma outra coisa, ainda vem outra. E aí tem questão dos honorários, questão de tempo. Então, eu primeiro passo, eu vou conversar com o magistrado. É complicado, mas eu prefiro sempre assim ir conversar primeiro para saber ele determinar a outra perícia para não ter essa questão lá na frente. Porque eu já percebi, eu já realizei trabalhos de impugnação a laudos periciais que era uma briga depois no final por isso. Não, mas era perícia grafotécnica. E por que que foi discutido aqui documentoscopia? Então, eu penso assim, para não... Sabemos que, infelizmente, o judiciário, ele é demorado, não às vezes por vontade, porque tem muita coisa, muita demanda de processos hoje, essa questão judicial. Gente, me sumiu falar. Digital que temos hoje, né? Então, assim, tá, alguns advogados ainda estão ali no meio. Então, para não falar assim, se eu começar isso agora, sem seguir a determinação do juiz, pode ser que depois tenha que fazer realizar outro trabalho, vai ser um tempo maior para a pessoa. Então, sempre eu tento acelerar. E de que forma? Conversando diretamente com o juiz. Quando eu converso diretamente com o juiz, antes de realizar, iniciar os trabalhos, ele já determina, siga com ambas perícias, ou que seja grafotécnica, ou que seja documentoscópica. Mas para os peritos iniciantes, todos que estão assistindo nós aqui, ou qualquer outro profissional que às vezes passa batido, ou foi nomeado ou em um ou em outro, ligue os dois. E pense que eu tenho o pai de tudo que é a documentoscopia. A grafotécnica está inserido dentro da documentoscopia. E aí você fazendo isso, tendo um pouquinho mais de trabalho, olhando mais de uma forma pormenorizada nessa questão, pode aumentar muito mais sua credibilidade perante o judiciário e os outros profissionais que possam vir a descobrir ali, olhar o seu trabalho. Perfeito. Eu compactuo dessa análise também e eu utilizo muito os ensinamentos do mestre Eric Simões, que é uma referência na Ah, DOC aí, né? E ele é sensacional. ele tem uma citação durante as aulas dele que ele fala o seguinte, e eu concordo plenamente. Qual que é o objeto da perícia? O objeto da perícia é o todo, né? É o processo, é dar solução ao processo. Então, se para dar solução ao processo você precisa também fazer uma análise documentoscópica, por que não a fazer? Né? Mas aí a gente enfrenta a burocracia do próprio Poder Judiciário. Em sendo assim, eu acho que a forma mais correta e mais segura para um profissional atuar é ter esse cuidado que a Maiane citou, né? Você comunicar ao juiz e ter esse zelo de analisar o documento, né? O contexto por completo. Porque se você não o fizer e tiver percebido algo, lá na frente você vai pecar por omissão. Se você fizer sem pedir autorização, entre aspas, você pode ser impugnado, né, com base no mesmo entendimento de um extra petita, né, que é quando o juiz ele julga além do que foi pedido, tem-se Isso, uma isso. análise aqui paralela, né, extensiva, correspondendo que o perito também fez uma análise além do que lhe competia. Mas eu entendo que o caminho mais adequado é você avisar, né? Ser muito claro e muito objetivo. E aí é até algo que eu não sei se você concorda, quero ouvir também sua opinião, Maiane, para que as pessoas não tentem complicar o que já é burocrático por si só, né? Tem pessoas, tem profissionais da área da perícia que meio que ficam com medo de interagir com o juiz, ou colocam num nível de pedestal ali que, nossa, magnânimo, né? A majestade, eu não posso contrariar ele, eu não posso fazer nada aqui, senão não recebo mais nomeação. Eu entendo o seguinte, né?
posso até ter uma facilidade por ter formação jurídica, mas é um ser humano como qualquer outro que também está ali buscando a verdade. Então, se você estabelecer um diálogo, óbvio, com muito respeito, se você estabelecer um diálogo, eu não vejo o porquê você não ser bem visto no momento de atuação, né? Eu queria que você falasse sobre isso, essa comunicação, né, de ser algo natural para o perito. Como é que foi durante a sua carreira? Você também, por ter formação na área jurídica, eu acredito que você tenha muito bem direcionado essas possibilidades, né? Mas como é que foi ao longo do tempo? É, Tiago, assim, eu tinha essa visão no início. Quando eu era só perita contábil, né? Eu comecei com a perícia contábil e ali e tal, e depois fiz o curso de direito, participando de audiências, né, convivendo ali dentro da área jurídica. E assim, todas as vezes que eu participava de alguma audiência, ou mesmo com a perícia contábil, que eu fui mais chegando próximo dos magistrados, dos juízes, eu vi isso. Que bobeira! Quanto tempo eu demorei para não buscar essa proximidade? A proximidade que eu falo é esse contato direto, que às vezes ele agiliza muito mais a nossa vida e de todos os envolvidos. Porque até hoje eu nunca tive um juiz que falou não posso atender, ou bateu a porta na minha cara, ou se achou com forma superior a mim, ou outra pessoa que eu possa ter visto em algum momento ali solicitando uma palavra com o juiz. Então, isso foi criado há muito tempo, esse engessamento, né? Nossa, é muito superior a nós, não conseguimos ter contato, a gente não pode fazer isso. É pelo contrário. Você procura o magistrado, né? Bate na porta, fala, excelência, eu queria conversar. Acabou. Resolve as coisas muito mais rápido. E eles parecem que eles gostam disso, de ter esse contato. Então, o que foi criado há muito tempo atrás, dessa superioridade, realmente, na parte prática, Tiago, ela não existe. Então, assim, é muito dogma, né? Vamos falar assim, que foi muito dogmas criado Sim. referente a isso, mas depois que eu passei sobre isso, falei, não, vamos lá e vou tentar. É outra coisa. E eu te garanto, se você está assistindo agora e tem esse receio, eu te garanto que dificilmente você, se chegar com o devido respeito, com a devida educação e, antes de Uhum. mais nada, chegar com a projeção, chegar com um planejamento do que você quer conversar, né? O que você quer expor. Não é chegar lá e não saber o que vai falar, porque aí sim você está tomando o tempo de uma pessoa que é muito ocupada. Mas se Sim. você já chega com tudo premeditado lá, com tudo planejado, fala, olha, eu preciso esclarecer alguns pontos aqui nessa demanda que vão ser fundamentais para o meu exame, para te ajudar. Eu, assim, desconheço um juiz que vai bater a porta na sua cara, né? Obviamente que tem pessoas e pessoas. Do mesmo jeito que tem É, peritos que são maus profissionais, tem juízes também que são maus profissionais e sempre vai existir o mau profissional em cada área de atuação. Mas o mínimo que se espera é que ele acolha as suas considerações, porque você está ali para ajudar ele, né? Não é para atrapalhar. Então, é algo que eu considero muito importante você promover essa proximidade. Se não for tanto possível diretamente com o magistrado, que você faça com os assessores dele, com o pessoal da vara, né, do cartório, para que você fique mais íntimo ali daquele ambiente e consiga desenvolver um trabalho melhor. E aí, Maiane, para a gente já encaminhar para o final, eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, algo que tem surgido aí, né, e talvez até atrapalhado a algumas pessoas por confiarem em algo que não venha a ser uma assinatura. Já explico sobre o que eu vou falar, e depois eu quero contextualizar um caso concreto imaginário aqui para você contribuir com a sua expertise e ajudar o pessoal. Mas tá, joia. vamos lá. Surgiu aí, né, algo que os designers gráficos e o pessoal do marketing têm desenvolvido, aquelas assinaturas que, na verdade, não são assinaturas, né? São desenhos pega o seu nome, vamos imaginar aqui, Maiane Melo, pega o seu nome e coloca Uhum. com uma escrita estilizada, né? Um Aham. desenho estilizado. Transforma o Uhum. seu nome numa logomarca
entre aspas. E algumas pessoas têm utilizado isso como assinatura. Eu queria que você contextualizasse o problema que isso gera, né? Qual que é a segurança que um desenho, né, uma logomarca dessa pode trazer, se tem alguma validade, se não tem, e como que seria a análise, por exemplo, se você pegasse um caso onde tivesse copiado e colado uma logomarca dessa num documento, tentando com que fosse uma assinatura, como que seria a sua análise nessa situação? Thiago, esse tipo de escrita, ele é um pouco, assim, trabalhoso e é um trabalho mais minucioso. Porque supostamente é a assinatura da pessoa, mas na realidade não é a assinatura da pessoa. Maiane, eu trato isso também como uma análise de uma assinatura digital. Então, para você confrontar, você deveria ter uma outra assinatura digital. Então, aí a gente passa aí para a colheita de assinatura pelos próprios meios digitais, não igual o que foi realizado, mas não estamos mais falando de grafotécnica tradicional com grafotécnica tradicional. Nós Até estamos porque falando dificilmente a pessoa vai conseguir desenhar aquilo com o próprio punho. isso, então estamos falando com uma grafotécnica digital, com uma grafotécnica digital. Então, por isso que eu falo da complexidade. Eu tenho aquela assinatura feita de uma forma digital da pessoa. E o que eu terei para confrontar? Entendeu? Então, Perfeito. assim, não é uma coisa muito simples de falar assim, nossa, que lindo, vai ser tranquilo, tá muito parecido com a assinatura do RG. Espera, o RG foi escrito com um órgão, coisa escritor, instrumento escritor, punho da pessoa, caneta, papel. Essa assinatura digital, ela foi realizada por um documento, foi criado um documento digital e realizada a assinatura digital. São coisas totalmente divergentes. Então, a dificuldade que eu vejo nesse aspecto é o que de digital ter para confrontar? Qual é o padrão autêntico? E aí, buscar, às vezes, esse padrão autêntico, Thiago, é um pouco complicado, eu não posso mentir, né? Não posso. Então, assim, tem vários pontos que devemos evoluir, e sobre esse ponto também, para tentar auxiliar e desvendar esses casos, cada vez mais se aprofundar e estudar, porque realmente são coisas novas para nós, né? E que tem, assim, várias pessoas aí do mal evoluindo nessa categoria, infelizmente. Sim. Eu entendo que o nível de segurança de uma assinatura dessa é quase que zero, né? Porque não é uma assinatura, né? É uma Não imagem que é. a pessoa está colando Uhum, ali. E se uhum. você pode colar aquela imagem ali e aquilo acaba se tornando ou sendo inserido num documento público, por exemplo, o que que impede um falsário de ir lá, tirar um print, recortar e colar em outro documento? Sim, sim. Assim, eu não vi até hoje, eu não vi, não peguei para me periciar em desenho, mas sobre esses outros softwares que existem. Agora, essas de desenho, eu já vi alguns documentos de clientes com isso, mas com validade. Eu não sei até que momento isso vai permanecer sendo válido. Eu acho muito fraco, assim, é fraco o que parece segurança, mas na realidade tem alguns negócios grandes de alto montante que eu já vi sendo realizado com esse tipo de assinatura. Então, eu acho assim que é uma coisa muito importante para as pessoas, todo cidadão brasileiro, ficar um pouco receoso com esse tipo de assinatura. Perfeito. Eu vou abusar do seu conhecimento mais um pouquinho. Eu queria que você desse aqui Tranquilo. passasse para as pessoas, né, até que podem estar assistindo aqui, que não são da área pericial, o que que você indicaria que a pessoa tomasse o cuidado para tornar a assinatura dela de próprio punho uma assinatura mais segura, né, que fosse difícil de ser falsificada, porque infelizmente, tem muitas pessoas que
talvez por serem mais humildes, por não terem tanto dinamismo, né, por não terem passado por uma alfabetização adequada, tem uma assinatura mais simples e isso pode gerar um perigo, né? Quais que seriam as suas indicações para a pessoa deixar, registrar, por exemplo, em cartório uma rubrica mais elaborada? O que que você indicaria para essas pessoas tomarem de cuidado? Certo. Tiago, primeira coisa, eu indicaria não fazer assinatura por extenso. Porque eu já vi várias assinaturas lindas por extenso, é muito bonito, eu acho lindo, parece uma caligrafia ali, né, no caderno de caligrafia, mas eu sugiro que não. Por exemplo, pegue o primeira letra e tenta fazer assim, valores angulares e curvilíneos em algum momento dessa assinatura. Por exemplo, Maiane, né? Eu vou falar o meu mesmo, Maiane. Eu aproveito os M's, deixando eles maiores, mais largos, e quando eu termino no E, do E eu faço a finalização com outra letra. Então, são só duas modificações que eu faço. Duas modificações, porque assim, os ângulos que eu utilizo, eu tenho certeza. E a minha forma de fazer a parte de finalização da letra é muito difícil. A gente pode falar impossível, né? Mas fica um pouco mais dificultoso para os falsários. Então, uma dica minha é: não tente também modificá-la muito, para você modificar várias vezes. Mas duas alterações que você faz, início e no fim, principalmente, já vai dificultar muito. É assim, é E um que a ponto mais de pessoa também seguro. tenha consciência do que ela está fazendo, né? Não adianta só Sim, inventar lá uma assinatura e não dar conta isso. de ou replicar ou ainda não entender o momento que ela fez essas modificações. Isso. E outra coisa, não deixar igual rúbrica com assinatura. Porque eu vejo pessoas que às vezes utilizam a assinatura para rúbrica. Só que tem que pensar que são coisas diferentes. A assinatura é mais extensa, pode ser um pouco mais extensa ou menor, e a rúbrica é bem menor. Se você utiliza as duas escritas, que são, na maioria das vezes, costumeiras, com os seus, para estar representando você, quem é a pessoa, se você tiver duas formas mais usuais, resumidas, que você consegue trazer elas para a realidade, reescrevê-las com segurança, eu acho que é o mais indicado, minha opinião. Perfeito. E para encerrar, vamos a um caso hipotético aqui, para que você passe a sua percepção, principalmente para quem está iniciando na área agora. Vamos imaginar um caso de média para alta complexidade, onde você recebeu na perícia judicial ou até na assistência técnica para elaborar quesitos e tudo mais, um caso de um contrato bem típico, né, de empréstimo bancário, mas que você tem lá pelo menos dois tipos de assinatura, né, do marido e da mulher, por exemplo, né, da esposa, que os dois precisaram assinar juntos e que tem ali dois tipos diferentes de assinatura de cada um. Então, teoricamente, tem quatro tipos de assinatura, né? Vamos imaginar que num primeiro momento foi uma assinatura estilizada do marido, depois em outro momento ele fez uma assinatura por extenso e a mesma coisa com a esposa. Por onde você começaria a análise desse processo? E quais seriam as primeiras percepções? Primeiro, entender o processo, por onde que você começaria, e depois, na parte técnica da grafoscopia, quais seriam os primeiros elementos ali que você buscaria para iniciar a sua análise? Vamos lá então, Tiago. Como falamos anteriormente, né? Primeiro, eu ia verificar o documento. Se essas assinaturas foram feitas após a elaboração do documento ou se existiam as assinaturas depois do documento. Ok, verifiquei a parte dos documentos. Eu vou realizar análise nas assinaturas. E quando eu for realizar análise nessas assinaturas, eu não apenas vou verificar se há divergências ou convergências entre elas, mas também vou verificar a escrita, a formação do traço das assinaturas da esposa e das assinaturas do marido. Porque pode ser que um assinou para o outro ou vice-versa.
Então, quando é esse caso, na maioria das vezes, eu gosto de, quando eu vou realizar a colheita dos padrões gráficos, trazer alguns escritos, textos curtos, frases curtas, para que ambos escrevam. Na maioria das vezes, eu utilizo algumas letras do nome que formam a assinatura de cada e coloco essas letras, principalmente as que possuem mais relevância, que formam a assinatura, na formação de palavras, e esse conjunto de palavras eu faço, né, na solicitação da colheita, que cada um escreva. Então, primeira eliminação minha, primeira comparação, escrita dele, escrita dela, para verificar o quê? Se o João realizou a assinatura do João mesmo, ou se a Mariana realizou a assinatura da Mariana mesmo. Ok? Não. Então, como que é a escrita da Mariana confrontando com a escrita do João? Tem divergência ou não? E a mesma coisa com a do João com a Mariana. Foi descartado? Não foi o João que assinou por ele e não foi a Mariana que assinou por ela, nenhum dos dois assinou por si. Então, alguém assinou. Mas pode ser que ambos tenham trocado a assinatura. Então, quando você verifica isso, é confronto de dados, de traços, é uma perícia minuciosa que tem que ser realizada de forma pormenorizada, e você tem que, no momento da colheita dos padrões, solicitar vários escritos, porque a comparação. E para deixar uma dica, Tiago, para os peritos iniciantes, né, na maioria das vezes, tomem muito cuidado quando vocês forem realizar a colheita dos padrões gráficos. Porque eu vejo assim hoje que muitos ficam ligados, não, é perícia de assinatura? Ah, então vou colher só assinatura. Não, é rúbrica? Não, vamos colher só rúbrica. Às vezes, um escrito traz tanta coisa, muita mesmo, sabe? Assim, informações de extrema importância e relevância para os trabalhos periciais. Então, conforme o livro do professor Eric, né, que você disse que é, assim, sou uma grande fã, ele até tem as cartas forenses, os modelos de cartas forenses, que eu gosto também de utilizar nas minhas perícias, aplicam, pessoal. Modelo de cartas forenses não precisa ser tão extenso, mas deixa o escritor, o periciado, mostrar para você como é a formação do traço dele, como ele faz desenvolvimento do traço dele, porque a escrita não mente. É isso, não mente. É um pouquinho complicado às vezes desvendar, mas quando você, na concentração, no silêncio, fala assim, então vamos lá, vamos ver aqui. E aí você chega a essa conclusão. Realmente a escrita não mente. E eu amo muito tudo isso, Thiago. Amo mesmo, sabe? De coração. Eu costumo dizer que é algo que as pessoas fazem com tanta habitualidade, né? Tá tão presente no dia a dia das pessoas, né? Assinar o próprio nome, é, a grafia durante a vida inteira, né? Fazendo provas, estudando no colégio, que às vezes você perde a noção da importância e do quão científico é aquilo lá, né? Que você está colocando um contexto que só a Maiane escreve do jeito da Maiane, só o Thiago escreve do jeito do Thiago. Não tem como alguém escrever do mesmo Uhum. jeito que eu. A pessoa pode treinar Não, para fazer a minha assinatura, mas escrever da mesma forma que eu, ela tem que estudar como que eu faço isso e permanecer do meu lado, e mesmo assim, tem algumas percepções, alguns critérios que vão ter variação. Não tem como. sempre, sempre. E eu trouxe esse caso aqui justamente para fazer você que está nos assistindo refletir, né? Porque pode ser um caso extremamente simples, mas ele pode adquirir um nível de complexidade que às vezes você nem chegue numa conclusão óbvia. Porque Uhum. marido e mulher, marido e esposa, geralmente são pessoas que têm uma convivência íntima ali. Então, eles se conhecem, eles sabem as habitualidades um do outro. Então, num caso desse, por exemplo, ele pode ter assinado por ela por ele. Pode ser que ele pediu que alguém assinasse como ela assina, ou vice-versa.
Então, olha a quantidade de possibilidades. E isso que a Maiane falou, a estratégia, e talvez você seja o momento que você vai matar a perícia, descobrir a verdade, é com a estratégia da colheita de padrões. É, Porque ali você vai trazer os subsídios que você precisa para angariar provas para sua análise, né? E eu vejo isso. muito isso, Maiane, acontecer, experiências até de alunos que colocam, né, justamente isso que você falou. Ah, eu vou coletar só assinatura extensa porque foi assinado por extenso. E aí, de repente, você precisa de uma morfologia ou de um dinamismo que a assinatura não tem em determinado momento, mas em outro tem. E você não tem padrões para confrontar ali. Porque se Isso. a pessoa agiu de má fé, se ela fez lá um disfarce, é, obviamente ela vai saber onde ela fez, né? Então ela vai tentar disfarçar o disfarce, para que você É, não perceba isso. isso. E Tiago, assim, vamos combinar, né? É muito melhor você ter vários tipos de padrões diferentes, então não custa. Quando você ter essa atenção naquele momento, mesmo que você não usou, não utilizou, ótimo, você pecou pelo excesso, ou não pecou pelo excesso. Então, é muito melhor você ter mais informações do que depois já passou o seu prazo, vamos falar dentro da perícia judicial, já passou o seu prazo, você realizou já a colheita, era pessoa de outra cidade, foi difícil a locomoção da pessoa para realizar essa colheita, e aí? Na hora que você foi realizar, elaborar mesmo lá o pericial, você não tem tudo que você precisa, como faz? Então, é melhor se sempre, quanto mais documentos, quanto mais escritas você tiver de formas diferentes, melhor para o caso. E para o seu trabalho também. Perfeito. Pessoal, eu da minha parte, considerando uma análise técnica, eu acredito que vocês estão aí muito bem servidos das informações que a Maiane passou, né? Ela vive isso, essa é a diferença, né? Não é nenhuma mentora de palco, né? Como o pessoal tem dito aí. Ela vive a grafoscopia, ela vive a documentoscopia há mais de 10 anos aí, né, na carreira. Então, por isso que eu gosto de conversar com gente assim. E eu quero te agradecer, Maiane, pelo seu tempo, por essas informações preciosas aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí mais para frente para falar mais sobre isso, sobre casos novos e com certeza a sua didática, até por já fazer parte da docência, é incrível para a absorção de conhecimento de quem está nos assistindo. Muito obrigado e faça aí suas considerações finais. Te agradeço enormemente. Imagina, Tiago, eu que agradeço. Gostaria também de agradecer a todos pela atenção. Mais uma vez, eu amo perícia e questão da docência, e perícia há mais de 15 anos, docência há mais de 10 anos, passar a verdade e o que é a realidade da perícia. Então, novamente, obrigada, Tiago. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Espero sim poder ter contribuído por alguma coisa de coração, mas somos seres humanos tentando sempre estar em evolução, né? Assim que é a vida, Perfeito. e novamente, gratidão. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.